Ok, gente, voltamos aí. Vamos falar agora sobre Onychophora. Onychophora é um organismo dessa forma aí, né? A gente até mencionei na última apresentação, ele vai ser bem parecido aí com uma lagarta, né? Por exemplo, de uma borboleta, né? De um lepidóptero, né? Ele lembra bastante essa forma delas, né? Obviamente tem muitas diferenças e a gente vai discutir sobre elas, tá? Ah, os ancestrais de Onychophora são marinhos, tá? Hoje em dia a grande maioria é terrestre, mas passa por esse processo de ocupação aí dos ambientes terrestres, né? Só lembrando, esses organismos aí vão ter cerca de 200 espécies descritas hoje em dia. E aí eles surgem nesse período de explosão de vida de Cambriana, né? Tem vários registros fósseis desses organismos. Um desses registros fósseis esse organismo aqui, que apresentou um grande desafio de interpretação, né? Lembrando só para vocês, né, que os organismos fósseis, eles são, em grande parte, são impressões em rochas, né, sedimentares. Então, às vezes, a gente ah, não tem uma percepção geral muito boa do que está acontecendo, só depois de bastante estudo que a gente consegue entender bem o que está acontecendo. Esse organismo aqui, ele está na posição que é a interpretada hoje em dia, né? Então, com essa parte aqui sendo a parte ventral e essa parte aqui sendo a parte ventral. Anteriormente, eles interpretavam esse organismo de uma forma diferente. Eles acreditavam que isso aqui era a parte ventral do organismo e isso aqui era a parte dorsal. Ou seja, eles olhavam para o organismo de cabeça para baixo. Então ficava um pouco difícil de fazer associações com organismos existentes e organismos próximos. Então, uma vez que mudou-se a forma de interpretar, já conseguiu fazer um paralelo com Onychophora. Então, e aí podemos perceber que esses organismos mudaram bastante, pouco, tá? Mudaram um pouco durante o processo de evolução deles, tá? E vão ter assim um corpo organizado em uma cabeça, né? Uma cabeça diferenciada, não extremamente diferenciada, mas diferenciada e um corpo, né, um tronco, né, um corpo que vai ser bem homônimo, né, sem grandes alterações aí desse padrão desse corpo, tá? E também, obviamente, um corpo segmentado, tá? Essa cabeça deles vai ter três apêndices principais, então você vai ter um par aqui de antenas, essas antenas são aneladas, né, e carnosas. Vai ter um par aí de mandíbulas, então as mandíbulas vão estar aqui. Então esse parzinho aqui de mandíbulas, ele vai ter um par também de papilas orais, né? Então papila oral aqui, papila oral aqui. A boca ela vai ter esse lábio externo e um lábio externo, tá? Para que vai estar controlando aí a entrada da boca, tá? Essa papila oral ela vai estar relacionada aí com a manipulação do alimento, das coisas que vão entrar para a boca, mas ela também está relacionada com a glândula de muco. A gente vai falar sobre a glândula de muco mais para frente, tá bom? E a gente vai ter também uma coisa que é importante, é sempre perceber que esses apêndices aqui, eles não são articulados, tá? Não há um artículo aí neles. Tá? Os olhos vão estar sempre associados à base da antena, então alguma coisa nessa região aqui assim, tá? É, e de alguma forma bem desenvolvidos, né? A gente vai mostrar um exemplo de olho ali na frente, tá? Mudando aqui de slide, eu mostro para vocês que eles vão ter de 13 a 43 pares de lobópodes. Os lobópodes são as pernas deles, tá? Então aqui, ó, as pernas vão estar aqui assim, tá? Reparem que estão sempre organizadas em pares, então cada segmento deles seria dotado aí de um par de lobópodes, tá? E aí fica limitado a esses 13 a 43 pares. E antenas e lobópodes, eles não são articulados, não têm artículos, né? Não tem partes articuladas entre eles. Embora a antena ela tenha anéis, né? Mas ela não seja não é articuladas.
também não são segmentados e não tem musculatura intrínseca. O que é uma musculatura intrínseca? É uma musculatura que está só dentro do apêndice. Quando a gente chegar lá em tardígrada ou também lá em artrópode, eu vou mostrar para vocês que a gente tem musculatura intrínseca nos apêndices desses organismos. E eu vou mostrar exatamente como que funciona, tá? Então, partindo para frente aqui, olha como é que funciona aqui o corpo desses animais. O corpo vai ser recoberto por cutícula, como eu havia mencionado anteriormente, mas essas cutículas aqui, elas não chegam a formar placas, né? Não faz um escudo ou uma placa. Ela vai ser vai só formar uma parte mais espessa aí da parede do corpo. E também não é tão espessa assim. E a gente vai ter esses tubérculos dispostos em anéis ao redor do corpo. E ele vai dar essa impressão aí dos segmentos no corpo também. Aqui, ó, essas elevações aqui, né? E é até isso daí que dá um pouco esse aspecto mais aveludado na textura do corpo do animal quando a gente dá uma olhada para ele, esses tubérculozinhos. Alguns desses tubérculos vão ter algumas escamas associadas a eles, né? Para em termos da estrutura deles, né? Vai ter algumas escamas. Eles vão possuir uma musculatura circular, longitudinal e oblíqua. Então, olha, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Musculatura circular e tecido conjuntivo. Tá aqui, ó. De novo, uma musculatura circular. E aí a gente vai ter essa musculatura longitudinal aqui, ó, um pacotão aqui, outro pacotão aqui, musculatura longitudinal, outro pacotão aqui, musculatura longitudinal. E musculatura oblíqua, a gente vai ter uma musculatura oblíqua aqui, uma outra aqui. E aí, ó, olha só, aqui é um exemplo de uma musculatura que eu acompanho o laser aqui. Uma musculatura que é uma musculatura extrínseca. Ela está partindo daqui e ela está vindo aqui para o lobópode, tá? Então ela sai de fora do lobópode, chega lá no lobópode para controlar esse lobópode. Beleza. Olha só, a gente tem. E aí tem uma outra coisa que é importante. A hemocele, ela substitui o celoma verdadeiro. Por quê? O celoma verdadeiro ele vai ficar restrito, ele vai se restringir a alguns seios, né, dentro do corpo. Aqui um deles, por exemplo, é o seio pericárdico, tá? Esse seio pericárdico, como o nome sugere, vai estar associado ao coração desses animais. Eu vou comentar com vocês um pouco melhor sobre isso mais na frente, tá? Uma coisa que eu preciso mencionar para vocês, antes da gente chegar ali, é o seguinte: como a gente tem a musculatura circular, musculatura longitudinal e oblíqua, a gente já pode. E a gente tem uma hemocele, e a hemocele está aqui, ó, gente. Essa hemocele aqui, ó, essa área aqui toda. Então a gente já pode imaginar que a movimentação desses organismos ela está relacionada com um esqueleto hidrostático também. Tá? Então eles vão fazer aquela movimentação lateral do corpo, né? Vão usar os lobópodes como um suporte, né? Como ponto de ancoragem aí para fazer a movimentação, assim como fizeram, né? Como a gente mostrou o exemplo lá de poliqueta, homônimo, então bem similar a esse funcionamento aí para a movimentação. Óbvio que o lobópode ele é um apêndice que é um pouco mais alongado, né, do que um parapódio, por exemplo. Então há algumas diferenças, mas a movimentação, a locomoção vai ser muito similar, tá? Em termos de alimentação, quase todos os onicóforos vão ser carnívoros, tá? Eles vão ser carnívoros de pequenos invertebrados. Como que eles vão fazer o processo de alimentação deles? Então, olha só aqui a papila oral, a gente já estava olhando lá, lembra que eu mencionei aqui, ó, a papila oral está aqui desse lado. A papila oral, ela está conectada aqui com essa glândula de muco aqui. E ela vai apontar lá para a presa dele, né? O onicóforo olhou a presa, localizou, apontou, jogou a glândula, jogou o muco, né? Sobre a presa. Esse muco ele seca rápido, então pegou na presa, secou rápido, a presa ficou presa. Então ela ficou travada lá, e não consegue fugir. E aí o onicóforo vai
vagarosamente, lentamente, ele vai chegar lá e vai conseguir se alimentar. Como que ele faz o processo de alimentação? Primeiro ele usa, né, enzimas produzidas lá nas glândulas salivares deles. Ó, um parzinho de glândulas salivares, aqui ó, pá, aqui ó. Ele usa esse parzinho de glândulas salivares, né? Elas produzem as enzimas são jogadas sobre o sobre a presa desse onicóforo. Isso daí vai ser, esse animal vai ser parcialmente digerido, né? Mas o onicóforo, lembra, ele tem essas mandíbulas. Então, a mandíbula ainda vai servir para pegar alguns pedaços do corpo do animal, cortar alguns pedaços do corpo do animal, mas, obviamente, ele já vai ser parcialmente digerido, né? Já está parcialmente digerido, então facilita o processo de digestão também, tá? Voltando lá para o corpo, vocês lembram que eu tinha mencionado o seio pericárdico? A gente vai ter um coração tubular dorsal, tá? Ele vai ter, vai ser aberto anteriormente, vai ser aberto posteriormente. Então tem duas aberturas aí. E ele também vai ter em todos os segmentos ele vai ter ósseos, que são aberturas laterais, né? E esses ósseos vão fazer uma troca também dessa hemocele com o coração. Então, o sangue flui da hemocele, vai para o coração e flui também ah, é, anterior e posteriormente, tá? Fazendo essa movimentação do sangue também e jogando os nutrientes também, distribuindo os nutrientes ao longo do corpo desse animal. Tá? Esse animal não vai ter pigmentação no sangue dele, então é um sangue incolor. Tá? A gente vai ter aqui os canais remais, que se a gente olhar aqui, fizer um zoom, der um zoom lá na parte da parede do corpo desse animal, a gente vai conseguir ver aqui a crista da cutícula, né? Então a cutícula está bem aqui. Aí a gente tem um tecido conjuntivo, né? Uma musculatura circular aqui. Logo abaixo da musculatura circular, a gente tem os canais remais. Abaixo dela tem a musculatura oblíqua e a musculatura longitudinal. Aqui você vai ter uma circulação também desse fluido hemocelomático, né? Circulando aí e sendo distribuído aqui, tá? Lembrando que a movimentação do corpo do animal faz parte dessa movimentação desse líquido, né, desse líquido do sangue desse animal, para ele conseguir distribuir esse sangue ao longo do corpo. As trocas gasosas eles vão estar ocorrendo aí através de traqueias, né, que se abrem em espiráculos. Então, na cutícula do animal você vai ter um poro, que vai ser um espiráculo, ele vai se abrir uma região chamada átrio, né, uma cavidade chamada átrio, e ela vai irradiar para várias outras aberturas que vão ser traqueias. Essas traqueias vão chegar nos tecidos lá e vão oxigenar os tecidos diretamente, tá? Isso daí segue um padrão bem similar com o que a gente vai ver também lá dentro de artrópoda, principalmente de artrópodes, dos artrópodes terrestres, tá? Os onicóforos vão ter um par de nefrídeos por segmento, né? Com cada segmento que tiver um lobópode vai ter um par de nefrídeo por segmento, né? Obviamente tem essa exceção do segmento que vai ter a abertura genital, aí não vão ter esse par de nefrídeo. O nefrídeo vai ser basicamente um sáculo, né? Um sáculo de fundo seco que vai estar aberto lá dentro do celoma da hemocele, perdão, desses organismos, e as substâncias que vão ser filtradas, que vão entrar, vão passar por ele e vão passar pelo duto do nefrídeo, sendo armazenada aqui nessa bexiga contrátil e posteriormente sendo eliminada no nefridióporo desses animais. Vão ter nefridióporo, desculpa aqui está escrito errado, mas vão ter nefridióporo na base de cada lobópode, então cada lobópode vai ter um nefridióporo associado, exceto nos quarto e quinto pares aí que não vão ter, tá? O sistema nervoso desses animais
vai seguir um padrão bem típico desses animais, desses invertebrados, vermiformes, né? Então, um sistema nervoso na estrutura de escada de cordas, né? Então, você tem um gânglio cerebral bilobado, tem um par de cordões nervosos ventrais conectados por comissuras segmentadas transversais. Você vai ter um entumecimento ganglionar segmental, então tem alguns gânglios ou uma formação de coisas similares a gânglios segmentarmente, tá? Então, seguindo bastante esse padrão. E aí a gente tem olhos, né, olhos relativamente bem desenvolvidos, né, que você a cutícula, né, nessa região aqui do olho, ela forma uma córnea, né, então ela dá uma afinada, né, fica mais fina nessa região do olho, forma uma região aqui que forma uma lente, né, onde vai fazer esse processo ah, de vai fazer um processo onde vai passar a luz aqui. Aqui a gente vai ter a retina que vai processar essas informações luminosas, vai carregar também aqui para o nervo óptico, tá? Esses organismos, eles são geralmente dioicos, tá? Existem exemplos de organismos hermafroditas, obviamente, mas a grande maioria é dioicos. As fêmeas, elas vão contar aí com um par de ovários fundidos posteriormente, tá? Então, essa maçaroca aqui vão ser 2 ovários. E eles vão estar fundidos. E a gente também vai ter um par de gonodutos, tá? Então, aqui não dá para ver tão bem, mas depois do par de ovários, você vai ter um parzinho de gonodutos que vão se unir em um útero único. E esse útero único ele se abre num gonóporo póstero-ventral, ou seja, mais na região aqui mais posterior do organismo e na região ventral do organismo, tá? Já os machos, eles vão ter um par de testículos separados, então vão ser 2 separados, um par de dutos, então são 2 dutos. Esses dutos eles se conectam num tubo único. Nesse tubo único, os espermatozoides eles vão ser empacotados num pacotezinho que a gente chama de espermatóforo, tá? Esse espermatóforo ele é eliminado através de um gonóporo também, que vai ser um póstero ventral, tá? A fecundação, né, de onicófora, existe o relato de que existe uma possibilidade, existe uma espécie que faz a deposição. O macho faz a deposição do espermatóforo em cima da superfície do corpo da fêmea. Esse espermatóforo aí, ele estimula essa superfície do corpo da fêmea, que começa a degradar parte dessa superfície, de modo que o espermatóforo tenha acesso à hemocele do corpo da fêmea. Depois, obviamente, regenera a parte que está em cima, né? E aí, uma vez que esse espermatóforo teve acesso à hemocele da fêmea, os espermatozoides eles vão e se direcionam ao útero da fêmea e visando fazer um processo de fecundação dessa fêmea. Ok? Perfeito, gente? Aqui a gente finaliza a nossa conversa sobre onicófora e aí a gente vai passar no próximo vídeo falar sobre tardígrada. Até lá!